Agora, Band News na sua onda. Com Glenda Kozlowski e Carla Bigato. Começa agora mais um Band News na sua onda, o programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM. Comigo, eu sou a Carla Bigato e com ela, Glenda Kozlowski. Como é que vai, sua linda? Oi, Carlota, sou maravilhosa. Você não vai me chamar com uma voz mais sexy? Eu vou até colocar uma trilha especial, Glenda, pra gente anunciar o programa de hoje. Glenda Kozlowski, sobre o que falaremos nesse fim de semana? Meu amor, vamos falar da falta de sexo. Ô, louco, uma gente. Uma coisa mais quente, uma coisa mais caliente, dizendo que as pessoas estão subindo pela parede como a Hortência. Mas não, está faltando sexo, os casais não fazem mais sexo, os solteiros estão endiabrados porque também não se encontram mais com a mesma frequência. E agora, Carla, o que a gente faz? A gente tem que consultar um casal especializado nesse tipo de assunto que debate, encontra soluções, claro. Érica Mantelli, doutora Érica, que já conversou com a gente aqui no Band News na sua onda, no primeiro programa. Ela é obstetra, ginecologista, sexóloga e hoje não está sozinha, está com o doutor Domingos Mantelli, obstetra, ginecologista e companheiro da Érica. Boa tarde para vocês, que honra ter vocês aqui no Band News na sua onda. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meninas, que prazer estar aqui de novo, viu? Muito bom a gente ter esse espaço para falar sobre algo tão importante, não é verdade? Pois é, e que muitas vezes as pessoas passam ao largo, né? Preferem não abordar diretamente a questão. Eu vou começar, Glenda, com uma questão que é básica, que é o seguinte: como é que a pandemia está afetando a vida sexual dos casais? Eu sei que essa é aquela pergunta que não tem muita resposta, né? Porque cada casal é de um jeito, reage de uma maneira, mas enfim, de modo geral, o confinamento, essa convivência mais intensa, ela ajuda, ela atrapalha na atividade sexual? Aí falando dos casais em relacionamentos estáveis. Na verdade, flutuou bastante, né? Até porque a pandemia está durando muito tempo. Então, houve sim a fase do maior namoro, das pessoas aproveitarem as lives, de querer fazer alguma comida diferente, de ficarem mais próximos, muita gente engravidando. Só que, por um outro lado, o fato da questão da pandemia perdurar tanto tempo, o número de óbitos aumentando, as preocupações, o caos na saúde, na economia, em tudo, isso também está tendo o impacto negativo das pessoas estarem mais estressadas, sim, tanto o homem quanto a mulher, de terem diminuído a libido, de estarem menos dispostos realmente ao sexo. Isso a gente tem observado. Até porque a libido é totalmente linkada também à parte emocional, né? Com todas as notícias que a gente vê no dia a dia, isso afeta diretamente essa parte emocional do casal, obviamente a libido também acaba caindo. Então não só apenas a parte hormonal, mas também essa parte emocional. Tanto que a gente brinca, né, que no meio da pandemia, das duas uma, né, ou os casais engravidaram ou separaram, né, o negócio foi mais ou menos isso. Porque o que aumentou também de pacientes nossas que voltaram gestantes é inacreditável, aumentou muito o número de grávidas também. Não, é verdade mesmo, ou engravidou, separou. Eu sou do lado que separou, sabe? Mas assim, eu acho o seguinte, nessa pandemia, o que vocês notaram mais, assim, quem sofre mais, quem está sofrendo mais agora falando nessa pegada sexual mesmo, do sexo? Bom, pensando nessa questão mesmo da sexualidade feminina, ainda ser um grande tabu, infelizmente, com certeza para as mulheres passou um período muito difícil, até porque muitas acham que não precisam, né? Não, eu fico bem sem e tal, mas no fundo tá estressada, tá irritada, tá com um monte de outras coisas que ter a relação, ter orgasmo ajudaria muito a aliviar, mas muitas não sabem nem como. Então, com certeza, para a mulher que não tem esse autoconhecimento, que enxerga a masturbação com tabu, que tem vergonha de se tocar, vergonha do próprio corpo, acaba sendo difícil, com certeza. Agora, eu fico imaginando assim, deve ter tido um aumento também da compra de aparelhos, amiguinhos, coelhinhos. Vocês sabem se houve esse aumento também de venda e compra? Olha, no geral, eu não vi nenhuma estatística
né, pronta por algum estudo, mas que a gente sabe de acompanhar sites e pessoas que vendem, sim, aumentou bastante. Acho que o consumo de tudo pela online aumentou, e inclusive a procura por cursos, né, sobre saúde sexual, sobre autoconhecimento. Então, aumentou sim. Acho que as pessoas começaram a perceber isso, né, porque antes tinha muitas distrações, né? Então, se o relacionamento, talvez, do casal já não estava tão legal, mas, viajava de final de semana, encontrava amigos, saía, tal. As pessoas se viram obrigadas a se enfrentar. E muitas vezes enfrentar, às vezes, um problema ali velado, já de anos, daquele casal que já não está se reconhecendo, já perdeu um pouco a conexão. Então, essa questão da sexualidade, e para a gente, como médico, aumentou muito o número de procura, com queixas específicas relacionadas à saúde sexual, isso sim. E uma coisa também interessante, né? Até com a própria questão da pandemia, o fato das aulas terem sido suspensas, de muitas vezes os casais agora estarem com as crianças em casa, coisa que não acontecia. Você tinha um período em que a criança estava na escola, então a criança chegava mais cansada, dormia mais cedo. Hoje em dia não, as crianças em casa acabam ficando acordadas até mais tarde também. Isso atrapalha muito a rotina do casal, de poder ficar junto, de poder ir deitar junto. Então essa parte afetou muito também a sexualidade e o relacionamento entre o casal. Que obviamente com as crianças em casa você acaba se estressando mais, brigando mais, tendo mais estresse, isso acaba refletindo no relacionamento do... Doutor Domingos, doutora Érica. A doutora Érica citou, nesse caso das mulheres, né, que muitas vezes dizem, não, ok, eu tô bem, não preciso fazer sexo. É possível viver sem fazer sexo ou o sexo é indispensável, ele é necessário? Queria ouvir dos dois, né, com relação à saúde da mulher e também à saúde do homem. Na verdade, a saúde sexual, ela reflete a nossa saúde como um todo, global, né? Então, ter relação, ter vontade, isso é importante para a manutenção da nossa espécie, né? Então, a natureza, ela é interessante para a natureza que a gente tenha, sim, vontade de ter relação, de se relacionar. Acontece que muitas mulheres foram acostumando com uma vida sexual mais ou menos, e que quando tem relação, a relação acaba não sendo tão boa, não tem prazer. Muitas casadas há anos nunca chegaram ao orgasmo ou têm extremamente dificuldade. E aí, como a vida sexual delas é ruim, para o cérebro delas, aquilo não se faz tão necessário. Então, elas acreditam que realmente não precisam. Mas a gente tem que enxergar o quê? Se existe algum grau de insatisfação, ou seja, se ela se sente mal por conta disso, sente, poxa, eu não tô me sentindo uma mulher completa, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa, tá com a baixa autoestima, tem que investigar. Então, tem pessoas que sim, por outros motivos, às vezes religiosos, ou uma evolução dela, que ela acredita que não precisa tanto, mas que faz parte da nossa saúde, e uma pessoa estável e hormonalmente adequada, ela tem que ter desejo em alguma fase. Óbvio que a gente não vai ter o desejo linear o mês inteiro, mas que esse desejo deveria flutuar normalmente para todo mundo, ele deveria. Pode falar, doutor Domingos, pode falar. Não, o meu é rápido, é indispensável, ponto. É indispensável. Tá vendo o homem? Olha a diferença da resposta da mulher para a resposta do homem. É assim que eu vejo a masturbação feminina e masculina, você tá entendendo? É exatamente assim, eu vou ali, rapidinho e já volto. Aí volta, com a cara melhor do mundo, numa felicidade. A mulher fala assim, eu vou ali, meu amor, mas não volta nunca mais. Porque até ela chegar lá, ela tem que trocar uma fralda, bater um bamatro, não sei o quê. Já ligaram, já... Mas você chegou, sabe que, pronto, você é sabe uma que desgraça. isso é importante até para o conhecimento do casal, porque isso é realidade mesmo. Para o homem é muito mais fácil essa parte. E até a compreensão do homem de saber que para a mulher não é tão fácil quanto para ele. Eu acho que isso é o que faz também o relacionamento fluir. Do homem entender que a mulher tem as fases, tem momentos que ela tem mais libido, momentos que ela tem menos libido, que o estresse afeta muito. O homem, por mais estressado que ele possa estar, ele consegue chegar em casa, desligar a chavinha do estresse, ligar a chavinha do sexo e vamos que vamos. Eu nunca vi isso. É muito mais prático. Eu nunca vi isso. E o homem ter essa compreensão é importante para o relacionamento também fluir de forma adequada. Não, eu estou falando isso assim com muita naturalidade, porque eu sou mãe de 2 meninos, né? Então, assim, quando você cresce vendo o homem, né, crescendo, o garoto virando adolescente, depois virando homem, porque um tem 25 e o outro tem 15, eu fico impressionada como é normal a questão da masturbação. E eu tenho 2 afilhadas que têm 25, 22 anos e que nessa fase ali da pré-adolescência, da adolescência, era assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conversar com as minhas filhas sobre masturbação? Eu falei, meu amor,
simples. E comigo foi tão simples falar sobre isso, sabe? É um assunto tão natural, mas independentemente disso, você falou uma coisa que me chamou a atenção, Domingos, porque é verdade. A mulher, ela é ciclo, não tem jeito. A mulher tem, né? Ela menstrua, portanto, ela tem ciclos. E aí eu pergunto agora, assim, para a medicina, para o corpo da mulher, para essa questão de hormônios, né? Hormonalmente falando, qual é o ciclo, qual parte do ciclo que a mulher fica com mais libido? Existe isso? Até para ela poder, agora para quem está escutando a gente, para se antenar, se ainda não se conheceu, para ficar atento a isso que vocês vão falar, e também para o homem que está nos escutando, ficar atento na parceira dele, entendeu? Na verdade, a mulher, como eu falei, ela é de ciclos, né? E a fase, obviamente, que a libido aumenta mais, até pela própria fisiologia, é o período ovulatório. Né? O período ovulatório, a gente não pode esquecer que nós somos animais, né? E o período ovulatório é aquele período onde o organismo se transforma em busca de sexo para a procriação. É assim que funciona. Então, os hormônios estão mais à flor da pele, você tem um pico de hormônio testosterona, o que vai aumentar a libido, as mamas ficam mais túrgidas, você já tem um aumento que a gente não consegue sentir, mas os feromônios. Então, tudo... A lubrificação vaginal aumenta. Então, obviamente, o desejo por sexo tende a aumentar. Então, esse período é o período clássico, né, que a mulher geralmente tem um aumento de libido e busca mais por sexo. Mas também existem mulheres que têm um desejo sexual aumentado em outras fases, até mesmo no próprio período menstrual. Tem mulheres que no período menstrual têm mais desejo por sexo, muitas vezes, do que até no próprio período ovulatório. Isso vai variar muito. Então, não é uma regra. A grande maioria, sim, no período ovulatório. Mas isso pode variar muito também. As mulheres que geralmente não sofrem muito de TPM acabam tendo até aumento da libido, porque a vascularização, né, uma congestão pélvica maior, fica mais sensível, é mais fácil até de chegar ao orgasmo. Só que aquelas mulheres que acabam tendo muita cólica, dor nas mamas, muita irritabilidade, nessa fase... A maioria não quer realmente relação, ela quer carinho, se sentir cuidada, quer um chocolate, mas às vezes acabam não querendo tanto sexo. Tipo, me deixa, né? Me deixa, sai daqui. Manda o chocolate por baixo da porta, né? E fica longe. Doutora Érica, já que você tocou nesse ponto, com todo respeito, né? Falar isso é uma coisa de duplo sentido. Alimentação. Tem algum tipo de alimentação que possa aumentar, aguçar a libido, algo que atrapalhe, que seja, vamos dizer, um pouco mais tóxico para a atividade sexual? Então, me ostra, cara. Sim, ostra. Não aguentei. É verdade, mas é não, começa de novo, que isso aqui é uma brincadeira. Começa, eu não aguentei. Existe sim relação com frutos do mar, por conta do zinco, níveis de magnésio, de vitamina D, o próprio amendoim, que muita gente conhece, o alho também acaba tendo uma lubrificação, óbvio, só que nada em excesso, né, gente? Uma alimentação equilibrada. Agora, alimentos, por exemplo, que são muito pesados, muito condimentados, ou que geram estufamento, distensão abdominal, aí isso pode mexer com o intestino, aí piora tudo, né? Porque aí imagina a pessoa, o intestino travou, não tá funcionando direito, teve uma distensão abdominal, a pessoa fica até insegura para ter relação neste momento. Então, por isso que a alimentação mais equilibrada possível faz toda a diferença, com certeza. Agora, eu sempre achei que amendoim era balela, mas amendoim, então, é bom. Também tem. Nada em excesso, porque senão também vira excesso de gordura e piora. Mas também tem alimentos que vão ajudar ali, tanto na lubrificação, quanto na melhora dos níveis hormonais, que pode melhorar a libido. Como é que tá a sua vida sexual, você ouvinte da Band News FM? Hein, Glenda Kozlov? Não vou passar a pergunta pra você, porque aí vai se expor demais, Glenda. Mas a gente tem uma dupla de... Não tem problema? Uma dupla de convidados, uma dupla muito especial hoje conosco. Aqui é tudo verdade. Aqui não tem, ninguém esconde nada. Doutora Érica e doutor Domingos, por exemplo, olhando para os adolescentes, né? Vocês acham que essa pandemia, agora com relação à saúde mental, à saúde sexual desses adolescentes, né? Os adolescentes de 14, 15, 16 anos aí que começam a entrar nessa vida sexual de uma forma mais ativa, talvez, porque isso está cada vez mais cedo. Eu imagino que vocês recebam também adolescentes, né, para conversar e tudo. Vocês acham que essa pandemia pode atrapalhar
no desenvolvimento sexual deles, na maturidade sexual desses adolescentes? Sem sombra de dúvida. Na verdade, não só de adolescentes, mas de crianças. A gente tem observado o número de adolescentes e crianças com ansiedade, com alimentação errada, com alteração do sono, então trocando realmente a noite pelo dia, indo dormir cada vez mais tarde, o sedentarismo. Então, tudo isso vai exercer influência direta na saúde deles e vai refletir na saúde sexual também. Então, gerando mais estresse, gerando mais ansiedade, então não sabendo lidar com as situações. Então, realmente é algo bem preocupante. Sem contar a parte física, né? A parte emocional conta muito, mas a própria falta de atividade física e todos os hábitos, né, de vida... Baixar o nível de hormônios. Exato, baixam os níveis de hormônios, de testosterona, a produção endógena de testosterona, isso acaba influenciando muitas vezes nessa parte. Isso pode também causar futuramente uma série de problemas quando as coisas voltarem também ao normal, que as pessoas meio que estão desaprendendo a se relacionar de forma pessoal, só pela internet. Então hoje a pessoa faz sexo virtual, ela namora pela internet e muitas vezes isso pode, no futuro, a hora que as coisas começarem a voltar ao normal, trazer um pouco de dificuldade na volta dessa rotina, né? Nossa, é verdade, grave, sabe que eu não tinha pensado ainda nessa história da volta, né? A volta é um grande desafio mesmo, porque a volta, falando agora de relacionamento, né? Você tem o sexo não é aquela hora que você vai para o quarto ou vai para qualquer lugar que você queira, dependendo da sua imaginação, mas não é o momento do ato só, né? O sexo ele começa antes, ele começa com a sedução, né? Sim. Então é todo um exercício da sedução, da troca do olhar, do toque, do beijo e por aí vai se criando um caminho até o ato final que é o sexo. E para os adolescentes, agora eu estou colocando também os mais velhos também, que eu já entendi que os mais velhos vão ter esse problema também, principalmente os solteiros, né, que moram sozinhos. Isso esse alerta é importante mesmo da gente ficar com isso na cabeça, porque é um desafio que a gente vai ter pela frente de sair desta tela, né, sair do virtual para o toque. Exatamente, por isso que é importante a gente tentar enxergar as oportunidades nessa situação. Então, não importa que não está tendo aula presencial, mas tenta fazer a sua rotina, ter horário para dormir, horário para acordar, fazer atividade mesmo que seja em casa, sabe? Começar a trazer como se você estivesse já numa vida mais normal possível, para você depois conseguir voltar de uma maneira mais tranquila. A gente está olhando um pouco para frente e esse alerta é importantíssimo, né? Porque a gente costuma pensar sobre educação, né? Os prejuízos que as crianças e os jovens vão ter nesse período de pandemia, de isolamento e de educação diferente, mas o desenvolvimento hormonal, isso é muito grave, né? Isso é muito difícil de ser recuperado. Então, olhando para frente, para esses efeitos. Agora, eu vou olhar um pouco para trás também para falar da questão cultural que a gente tem. A Glenda tem 2 filhos homens, né? 2 meninos, então essa questão da sexualidade, a abordagem, ela é muito diferente de famílias que têm meninas, né? Mulheres, têm garotas como filhas. E aí eu tava vendo, dando uma olhada, inclusive nas postagens, o Dr. Domingos Mantelli e a doutora Érica, eles são muito presentes nas redes sociais, né? Produzem um conteúdo muito interessante. E vi, Dr. Domingos, que o senhor postou. Falo senhor, mas eles são tão jovens, pelo amor de Deus, senhor não. Eu vi, doutor Domingos. A barba Domingos. tá branca, não precisa chamar de senhor, não. Que você postou recentemente, algo que eu fiquei até um pouco chocada, que é com relação àquele teste de virgindade. Isso existe ainda para as meninas? Isso é aplicado em algum lugar? Isso é uma invasão tremenda e algo que também pode não atestar com veracidade, né, o que está acontecendo na vida daquela garota. Isso, na verdade, é um verdadeiro absurdo, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, além de ser uma coisa extremamente invasiva, uma violência, né, contra uma pessoa, contra um filho, contra um adolescente, contra quem quer que seja, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que em alguns lugares ainda tem, né? As pessoas ainda têm aquela coisa... Antigamente era muito comum, né, muitas vezes, na época dos nossos avós, bisavós, de levar um filho até um médico para o médico dizer se era virgem ainda ou não, ou coisas desse tipo. Então isso era uma coisa mais antiga. Hoje é uma coisa mais inconcebível se fazer isso, né? Uma coisa que não tem necessidade nenhuma.
de se fazer, e é uma violência absurda contra a pessoa. Alguns países fazem, principalmente relacionado com fatores religiosos, aqueles casamentos prometidos, quando acha que descobriu alguma coisa, que a menina não estava em casa e tal, aí eles têm alguns países que fazem esse tipo de teste, que é um absurdo, até porque não atesta. Por quê? Porque existem ímãs que realmente são complacentes. Tem meninas que podem ter tido algum acidente, uma queda da bicicleta, alguma coisa, e só de olhar você não tem como falar. Até porque a gente estaria também restringindo demais a sexualidade ao ímen, né? Que é uma membrana. Então, outra coisa que a gente também teria que a educação sexual vem agora cada vez mais, e a gente tem trabalhado muito isso, é para tentar separar essas coisas. Primeiramente da mulher, que quando ela vai perder a virgindade, olha como já é tudo errado desde o começo, né? Ela já acha que ela já está perdendo algo, e não é isso, pelo contrário. Então, assim, faz parte de um trabalho da gente também tirar de que a virgindade está apenas relacionado com o ímen e que a mulher está perdendo alguma coisa. Então, é um processo muito lento e demorado, mas que é super necessário a gente fazer com uma educação sexual para todo mundo, para os pais, para as crianças, adolescentes e para todo mundo. E uma coisa interessante, né? A mulher ela pode ter tido uma relação sexual e se o ímen for complacente, ele não vai romper. Então você vai dar um falso atestado de virgindade, porque essa menina já teve uma relação. E digo mais, ela pode ter tido uma relação anal e não ter tido uma relação vaginal. E isso acontece muito com as adolescentes, muito. Sim. E eu acho isso assim tão inacreditável, eu acho tão surreal, eu acho tão triste a menina que acaba faz tudo, mas não tem a penetração na vagina. Mas só todo o resto ela virgem, faz. Né? Só pelo atestado de virgindade. É pelo medo, né? E aí ela inicia o caminho dela sexualmente de forma completamente errada, desenvolvendo o medo, a culpa, a vergonha, né? Exatamente. E que está tudo errado. E aí ela cresce num ambiente nada sadio, e isso ela vai acabar se relacionando de forma nada sadia também, porque aquilo é a forma que ela enxerga o sexo, né? Uhum. E o espelho que ela vai ter, né, sobre o sexo é um espelho totalmente errado, assim. O impacto disso... Eu me lembro que a minha mãe, eu tenho uma tia que é ginecologista, então assim, a minha mãe não conversou comigo, ela conversou comigo depois, então ela me levou para minha tia, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, eu menstruei muito cedo, eu menstruei com 11 anos de idade, então acho que eu devia ter 11, 12 anos, ela me levou lá na minha tia para eu, né, começar essas conversas. Só que, assim, na minha época, eu tenho 46 anos, o sexo ainda era um tabu, assim, né? Essa questão do perder a virgindade era muito forte, né? Uhum. Mas a minha mãe tinha uma cabeça muito aberta, e a minha tia, por ser ginecologista também. Então, eu tive educação sexual. Mas as minhas amigas não tiveram. E eu lembro das dúvidas, os medos, as angústias. E isso foi se refletindo durante a adolescência toda. Sim. Toda. Durante uma vida toda. Na verdade, assim, eu vejo muitas pacientes, por exemplo, que vêm de uma educação sexual muito repressora, relacionada com religião, aquelas famílias que falam, nossa, você não pode ter sexo antes do casamento, se você tiver pecado, você vai para o inferno, não sei o quê. Aí a menina não tem, ela resolve realmente não ter, resolve casar, e aí ter a relação com o marido, que teoricamente ela estaria liberada. Virgem. Limpa. E mesmo assim ela desenvolve disfunções sexuais seríssimas, porque ela foi tão reprimida durante tantos anos que no momento que ela estaria teoricamente liberada pela sociedade, pelos pais, pela religião, ela continua carregando aquele sentimento de culpa de que há algo errado. Então, a gente tem que mudar tudo, né? Porque desde a infância, tudo, a educação sexual, eu sempre falo, começa, na verdade, dentro do útero, né? A gente tem que falar com os nossos filhos. Eu tive uma história até interessante de uma paciente que me contou, de uma amiga dela, que ela queria, por questões religiosas e tudo mais, casar ainda virgem, porém, ela não queria perder a virgindade numa primeira relação sexual, que ela ouvia dizer que na relação iria sangrar, iria doer, iria machucar, e consequentemente ela tinha medo de ter algum trauma relacionado a isso. Ela perdeu a virgindade por ela mesma se tocando. E quando casou teoricamente virgem, porque o marido foi o primeiro homem da vida dela. Mas ela não tinha mais o ímen íntegro. Então, olha como essa questão de virgindade é uma coisa muito relativa, uma coisa muito conceitual. Agora, tem muitos pais acompanhando o nosso Band News na sua onda, né? A gente começou falando mesmo sobre essa mudança de dinâmica das famílias, né? Os pais passando muito mais tempo com os filhos. E eu imagino, com a Glenda foi muito fácil, porque a Glenda também é uma mulher muito
muito à frente do tempo dela sempre, né? Ao longo de toda a vida. Mas Calma, Carlota. Não, calma. é assim. Calma, Ô, Glenda, que não é tão mas eu vou assim. dizer, tem muitos pais que eles têm esse breque, esse freio na hora de abordar o assunto com os filhos, ou qual é o momento. Eu imagino que vocês, né, doutora Érica e doutor Domingos, sempre respondam a essas perguntas. Como abordar, como perceber que o adolescente, pré-adolescente, está pronto para falar sobre sexo? Na verdade, a educação sexual tem que começar desde sempre. Então, é desde a troca do bebê, que está ali no seu trocador, de ensinar sobre proteção, ensinar a evitar abuso, ensinar o que é intimidade. E a gente tem que acompanhar, e muitas pessoas têm essa dúvida e o medo. Nossa, mas será que se eu levar no ginecologista muito novinha, não vão estar ultrapassando? Não estão falando coisa demais? Será que não vão antecipar? Pelo contrário, quanto mais informado for essa criança e esse adolescente, mais ele vai ter noção do seu corpo, noção do que é intimidade, amar o seu próprio corpo e escolher no momento certo quando ele quer iniciar a vida sexual. Aquelas adolescentes que engravidaram, uma gravidez não planejada, que teve início da relação sexual muito precocemente, na grande maioria é aquelas mais inocentes ainda, que nunca ninguém falou nada, e quando elas viram, elas já estavam numa situação que não sabiam falar não, e acabaram, é praticamente um estupro, né? Então, acabaram tendo ali uma relação que não estava permitindo, mas não queria, e foi. Muitas mulheres tiveram início da vida sexual assim, que se arrependeram. Então, é importante, sim, então, desde a adolescência, responder as perguntas, ficar aberto, né? Então, assim, óbvio, se colocar à disposição, levar no médico, ter um momento de deixar o adolescente com o médico. Olha, a mamãe vai tomar um café, fica aqui rapidinho, eu já volto. Você quer fazer uma pergunta para o médico? Porque muitas vezes também os pais trazem e ficam, né, às vezes em cima. E o adolescente, você quer uma pergunta? A pessoa fala não. Aí, às vezes, quando a mãe sai 5 minutos, eu queria perguntar tal coisa. E é importante isso. O adolescente, ele tem que sentir confiança em alguém e tirar as dúvidas com pessoas que vão passar as informações corretas. Porque hoje, infelizmente, a gente sabe, todos eles têm acesso à internet e nem sempre eles vão buscar nos lugares mais confiáveis, né? Google. Carlota, você tem alguma amiga com dúvida? Deixa eu tirar a dúvida da esse amiga. é um clássico, né? Esse é um clássico. Pra ser a minha amiga. A minha amiga queria saber se o sexo... Hoje abordando a sexualidade ou a falta dela, segundo diz a Glenda Kozlovski, que é um efeito, né, Glenda, da pandemia. Fazer o quê? As pessoas vão achar que eu não tô fazendo sexo, Carla. Não, ninguém vai achar nada aqui. Não, mas não tô mesmo, não. Separei. Eu sou da ala solteira. Pois é. Eu tô me autoconhecendo. Eu tô na fase do autoconhecimento. Isso é bom também. Ô, Glenda, mas tem muitos casais, né, que seguem aí em relacionamentos estáveis e nesse período da pandemia estão cuidando, isso é ótimo, da saúde mental, né? Muita gente se descobriu em crises de ansiedade e aí passou a se consultar com um psiquiatra e a ser medicado também. Tem na verdade, não dá para chamar de tabu, mas é a informação de que muitos antidepressivos, eles interferem na vida sexual, eles podem reduzir a libido, e eu vou perguntar então para os nossos convidados de hoje, né? Deixa eu avisar para quem está ligando o rádio agora, a gente está conversando com a doutora Érica Mantelli, que é obstetra, ginecologista, sexóloga, e também com o doutor Domingos Mantelli, obstetra, ginecologista, sim, eles têm o mesmo sobrenome, porque eles são um casal. E aí eu quero perguntar para vocês dois, essa questão de antidepressivo, a tecnologia já permite que haja uma coisa e outra, saúde mental, tratamento da saúde mental e também da vida sexual? Sim, na verdade, quando a gente enfrenta, né, um quadro de depressão, de ansiedade, a gente sabe sim que muitas pessoas vão precisar de tratamento medicamentoso, principalmente às vezes para sair da crise, mas é importante a gente ter um entendimento do tratamento a longo prazo, não pensar só a curto prazo. Porque o que a gente acaba vendo hoje em dia, a automedicação, ou pessoas com outros problemas de saúde, mas que acabam usando antidepressivos, na verdade, sem tanta indicação e a longo prazo. Então, infelizmente, um dos remédios mais prescritos no mundo são ou antidepressivos ou medicamentos para dormir. Aí as pessoas estão esquecendo, né, da atividade física, de alimentação adequada, de dormir bem e preferem
o caminho, entre aspas, mais fácil, que seria medicamentoso. Só que isso, a longo prazo, claro que dá muitas repercussões, porque mexe com níveis de nossos neurotransmissores, mexe sim com hormônios sexuais. Então, pessoas que têm realmente usuárias crônicas de antidepressivo, dependendo da dosagem do tipo de medicamento, além de deixar a libido muito mais baixa, pode atrapalhar o orgasmo, dificultar muito a chegada ao orgasmo, então tem um impacto negativo também na vida sexual. E no homem a mesma coisa, né? No homem a chance de ter uma disfunção erétil também por conta disso, pelos dois fatores, pela ansiedade e também pelo excesso de medicações, também é muito grande. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro, na pandemia a gente tem visto que aumentou muito o número de depressão, o número de ansiedade, né, mais de 500%. É um absurdo. Aumentou mais de 500% o uso de remédios para dormir. Mas uma coisa super importante da gente levar em consideração, os hábitos de vida mudaram. Então, hábitos de vida, alimentação saudável, a quantidade de ingestão de bebida alcoólica aumentou consideravelmente, atividade física deixou de ser praticada porque as academias muitas vezes fecharam, ou seja, você acaba engordando e isso leva a alterações hormonais, a déficits de vitaminas, a déficits de minerais, que muitos desses podem simular, serem parecidos com quadros depressivos, atrapalhar igualmente o sono. Então, muitas vezes você está usando um antidepressivo, quando na verdade o que você precisaria era mudar alguns hábitos, fazer uma boa suplementação, recuperar os seus níveis hormonais, voltar a ter uma atividade física e não precisaria estar tomando essa medicação. Então, infelizmente, ainda muitas pessoas são tratadas como depressivas, quando muitas vezes o diagnóstico é outro. Só que na pandemia tem ficado cada vez mais difícil, até pelo acesso ao médico, ao serviço de saúde nesse momento. Então, muitos acabam, como a Érica falou, se automedicando, o que é pior ainda, porque podem estar fazendo um diagnóstico errado e tomando aquele remedinho que a amiga tomou, que o amigo tomou e que deu certo para ele, achando que vai fazer certo para você também. Ou é verdade, isso é um perigo, né? Muita gente usando alguns medicamentos com ação em sistema nervoso central para emagrecimento. Então, assim, usa às vezes algum antipsicótico, algum antidepressivo, mas porque quer emagrecer. Então, assim, tá uma moda bem ruim isso que a gente tem observado de pessoas usando remédio para outros fins, porque inibe o apetite, porque acaba emagrecendo, mas são pessoas que realmente não estão se preocupando com a saúde, né? Às vezes estão focadas ali num momento muito imediatista para algum efeito rápido, mas a gente sempre bate na tecla da gente se preocupar com a saúde como um todo e buscar qualidade de vida, que é o mais importante. Agora, falando sobre orgasmo feminino, que é mais difícil para a mulher mesmo, chegar ao orgasmo feminino, mais difícil que para o homem. Vocês sentiram nessa pandemia mulheres que normalmente atingiam o orgasmo e, por causa da pandemia, pararam de ter orgasmo e acabam procurando aquelas pomadas com hormônio, acabam procurando remédios que possam ajudar a chegar ao orgasmo? Na verdade, por conta da pandemia, a ansiedade, a carga mental feminina que foi triplicada, quadriplicada, então aquela questão dos filhos não dormirem direito, de você ouvir barulho na casa, de você ficar com medo. Então, muitas vezes as mulheres estão ali empenhadas, elas se propõem a ter relação, tá num clima gostoso, mas na hora que talvez ela quase vai chegar lá, ela escuta um barulho da porta, que é o filho chegando, ou ela lembra de alguma coisa, e aí, né, detona tudo, acaba perdendo ali a empolgação e não chega ao orgasmo. Então, a gente percebe sim que isso acontece. Então, trabalhar realmente, né, a intimidade, o autoconhecimento. Então, muitas mulheres também não têm esse costume de se tocar, de conhecer, de saber. Então, quanto mais elas tiverem o conhecimento do próprio corpo, mais fácil vai ser para ela conseguir ter sozinha ou com um parceiro e mostrar o caminho ali para o parceiro. Então, é importante ela ter esse tempo com ela também. Agora, aquelas que foram... Só para... Desculpa, Carlota. Aquelas que, por exemplo, começaram a usar qualquer tipo de medicamento para ajudar o orgasmo, depois pode ter problema na hora de tirar? Na verdade, depende como que foi medicado. Tem mulheres que têm indicação de alguma reposição hormonal, depende. Só que muitas vezes o problema dela não está sendo a falta do hormônio, está sendo o estímulo que não está adequado, principalmente relacionado ao orgasmo. Então, muitas mulheres ficam se cobrando, por exemplo, Glenda, ter orgasmo na penetração junto com o parceiro. E o parceiro cobra isso, vai, eu tô te esperando, vai, eu vou gozar depois de você, então vamos juntinho. E não rola, porque anatomicamente o clitóris é muito mais fácil acessado pelo sexo oral, pela masturbação, pela mão, pelo beijo, do que propriamente com o pênis.
pênis, com a penetração. E muitas mulheres ainda têm essa ideia de que, tipo, eu não consigo chegar ao orgasmo, eu só chego ao orgasmo sozinha. Então, não, meu amor, você chegou ao orgasmo. Então, você pode chegar sozinha do lado do seu parceiro e explicar para ele que isso é normal. Mas muitos casais têm muitos conflitos com isso, que o homem acha que se ela não teve orgasmo ali na hora da penetração é porque ela não tá gostando, porque não ama mais, porque, enfim, já tá tudo errado. E é uma falta de educação sexual para os dois, com certeza. Doutor Domingos, já que a Glenda abordou essa questão das pomadinhas, de medicamento e tal, a gente está nesse período de pandemia, e quando fala em Pfizer, a homarada adora soltar aquela piadinha da pílula azul, né? Pfizer é isso. Com relação a esses medicamentos que provocam a ereção, que mantêm a ereção por mais tempo, isso pode fazer mal num longo prazo? Quando é que é indicado? Pode haver dependência psicológica também? As duas coisas, né? Primeiro que é uma medicação que existe contraindicações. Pacientes cardiopatas, hipertensos, então existem contraindicações ao uso da medicação. E o grande problema é que quem usa muitas vezes sem precisar, e isso é uma coisa que a gente vê, infelizmente, adolescentes utilizando, tá? Aquela coisa vou melhorar a minha performance, né? Vou conseguir me exibir mais, né? Aquela coisa, vou fazer, que nem o pessoal brinca, vou dar 3 sem tirar de dentro, né? Aquela coisa de... Na verdade, isso é muito prejudicial porque isso vai criar uma dependência, inclusive emocional. Muito mais emocional do que física. Porque ele sabe que com a pílula, ele é o rei da cocada. Ele chega lá e arrasa. No dia que ele não tiver, ele vai ficar inseguro. Ele vai ficar com medo. E ele pode ter uma disfunção erétil por conta disso. Às vezes ele nem tem algum problema físico para ter uma disfunção erétil. Mas o fato de ter criado essa dependência pode trazer problemas para ele. Então, sim, é um problema não apenas físico, mas também emocional, principalmente para aqueles que utilizam sem indicação médica. Ou seja, aquela pessoa que não tem uma disfunção erétil diagnosticada por um médico, por um urologista e que tem a necessidade de tratamento medicamentoso. E imagino como também outros problemas de saúde, né, Glenda, doutora Érica, os homens tenham um certo receio, às vezes até vergonha de buscar ajuda nesses casos, né? O senhor pode passar uma mensagem, então, para o cidadão que de repente está ouvindo meio escondidinho, eu acho que isso é para mim. Se tem uma disfunção erétil em determinado momento ali, pode não ser nada grave, mas é bom conversar com um especialista, né? É bom conversar com o especialista e dos dois lados, porque a gente percebe também que tem muitas mulheres que têm vergonha de abordar isso com o ginecologista. De dizer, por exemplo, que não tem libido, de repente, e principalmente as mulheres que já têm um relacionamento estável. Vão falar assim, não, se eu falar que eu não tenho libido, vão achar que eu não amo meu marido, vão achar que eu não gosto mais. E, na verdade, é um tabu isso. Então, a questão de abordar os problemas sexuais com o ginecologista, seja a mulher ou seja o homem, que vai até o urologista para conversar, para explicar, mostrar o que está acontecendo, é de fundamental importância para ser feito o tratamento adequado, justamente para não haver essas automedicações, que podem trazer consequências muito mais desastrosas no futuro. É verdade. Agora, a fertilidade por causa dessa pandemia, e aí eu não sei se por causa da diminuição do ato sexual, talvez entre casais e tudo, mas vocês têm histórias de mulheres ou homens, né, que ficaram menos férteis durante essa pandemia por causa de tudo que está acontecendo? Por essas mudanças hormonais, essa questão da saúde mental? A questão da saúde mental, mudança hormonal, nível de estresse prejudica muito a fertilidade, pode interferir tanto com a qualidade da ovulação quanto com a qualidade do espermatozoide. A questão de mudanças do horário de dormir, então pessoas que dormem depois das 23 horas vão ter uma diminuição ali da produção natural de melatonina, pode afetar o seu metabolismo do cortisol, com isso atrapalha a tireoide, atrapalha a produção de hormônios sexuais, então bebida alcoólica, alimentos processados, industrializados, diminuição da atividade física, tudo isso tem um impacto direto com a fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Então tem casais sim, mas que estavam em planejamento de gestação, que estavam tentando engravidar e que realmente não estão conseguindo por questões realmente de ajuste de mudanças de hábitos de vida. Você vê o que a pandemia está fazendo com a gente, hein? Se não bastasse tudo isso que a gente está enfrentando, olha a mudança que isso acontece no corpo da gente, e isso vai se refletir, né? A gente ainda vai ver mais para frente esses reflexos todos. A gente vai falar muitos e muitos anos, infelizmente, vai ter repercussões a longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo, infelizmente. A gente vai ter que lidar e estar cada vez mais preparado para acolher a população e as pessoas e falar sobre isso, porque realmente é um impacto em relação a tudo. Eu acho que as sequelas vão acabar sendo a muito longo prazo ainda. Eu também acho.
a gente até, que não tem a ver com a sexualidade, mas a leva de pessoas que estão nascendo nesta fase e que já estão habituadas com o normal da gente usar máscara. Pessoas que nunca viram a humanidade sem máscara. Então, imagino que isso vai repercutir a longo prazo por toda uma vida, né? É verdade, porque se você parar para pensar, o bebê que nasceu em março do ano passado passou um ano inteiro, e a gente sabe como é que esse primeiro ano de vida é importantíssimo. A interação e tudo, olhando para adultos e pessoas de máscara. Para eles, isso é o normal. E sem tanto toque, sem brincar tão próximo, tudo mais próximo do pai e da mãe, mas, né, aquela coisa que tinha de abraçar, beijo, vó, tio. Quantos avós estão sem beijar netos há mais de um ano? Porque estão. As criancinhas brincando na praça, aquela coisa da criança que brinca na praça, a criança que vai para o clube, a criança, né, que vai. Realmente, se a gente começar a olhar com olhos de falcão, dá vontade de sentar e chorar e não levantar mais. Verdade. Mas vamos fazer sexo. Tem que se preparar. Porque melhora tudo. Sexo. Aí a gente desestressa. Deixa eu encerrar. Ô, Glenda, só pedindo mais uma dica também para a doutora Érica, para o doutor Domingos, que é a seguinte. Muitos casais agora em home office estão trabalhando juntos, né? Eles estão passando muito, muito tempo juntos. Vocês trabalham juntos também, né? Na Clínica Mantelli. E pergunto, e aí, como é que faz para ter uma convivência boa, agradável, saudável, sendo tão intensa, assim, o tempo todo, né? Como diria o apresentador, tanto no pessoal quanto no profissional, tá tudo junto o tempo inteiro, como é que faz? Para nós é uma coisa tão natural, né? A gente, desde a época, quando a gente se conheceu na faculdade, eu era recém-formado, eu estava na residência, ela estava no 4º ano de medicina, e aí depois ela se formou e veio fazer a residência no mesmo lugar onde eu já era preceptor. E aí começamos a estudar e a trabalhar juntos. E aí depois a gente dava plantões juntos, a gente era dupla de plantão no mesmo hospital, trabalhando juntos, virando noites juntos, montamos a clínica juntos e trabalhamos juntos até hoje. Então, para nós é uma coisa muito natural, faz parte do nosso dia a dia conviver junto, trabalhar junto, ir para casa à noite. Muitas vezes a gente volta no carro discutindo casos, comentando sobre estratégia cirúrgica, sobre algum caso diferente. Então, para nós é uma coisa super saudável, que sempre deu certo desde o início. A gente gosta muito, a gente opera junto, o que é muito gostoso também. Mas a gente também sabe separar e ter um momento. Então, acho que o casal que trabalha junto, tá muito junto, a gente tem um momento casal. Então, assim, aqui a gente tá como médico, a gente vai para casa conversando, mas chega em casa, vamos abrir um vinho, então vamos cozinhar, então vamos focar. Então, acho que é importante isso, ter o dia do namoro, ter o dia que você vai desestressar, que tá focado no casal. Porque senão, se você começar realmente a misturar tudo, você leva trabalho para casa e aí não sobra tempo pro namoro. Combina de abrir vinho no meio da cirurgia e não dá, né? Imagina, impossível. E nem DR no meio da cirurgia, né? Que isso? DR de jeito nenhum. Mas não tem jeito. Fala. Entregar para qualquer atividade dar o nosso melhor. Então, quando a gente está como médico, quando está como pai, ou como casal, acho que a gente tem que se propor a dar o nosso melhor. Acho que não é uma receita mágica, mas ajuda. E não tem jeito. Essa questão do relacionamento que vocês estão falando, assim, eu acho que é muito do estar inteiro e estar disposto a dar para o outro, né? Sim. Dar ao outro e também saber receber. O que eu escuto às vezes muito, assim, de amigas e tudo, principalmente das mulheres que são muito independentes, é que assim, você não sabe receber. A pessoa quer te dar e você não consegue receber. É um elogio, é um presente, é um passeio, é um carinho. Você está sempre atento, sempre atento. Então, a gente percebe que são dois inteiros que sabem dar e receber também. E isso é que é bacana, tá vendo? E muito sexo, gente. Para todo mundo. Eu já aprendi. Tá vendo, Carlota? É necessário. Você tá em dia, Carlota? É fundamental, Glenda Kozlovski, ouvir dos doutores ela finge hoje. Que não me escuta, ó. Ela finge que não tá me escutando. Aí, ó, tá vendo? Isso é sintoma do quê, doutora Érica? Doutora Érica Mantelli, obstetra, ginecologista e sexóloga. Doutor Domingos Mantelli, obstetra, ginecologista, também conversando conosco aqui no Band News na sua onda. Que papo agradável, nada pesado, né, Glenda? Às vezes a gente pensa, vamos falar em sexo, tabu, falta de sexo. Nada disso, foi leve, foi gostoso. Não, nada disso, gente. É leve, mas o sexo é para ser leve, o sexo é para ser gostoso, não é? É prazeroso, não é verdade? Exatamente, para trazer qualidade de vida, felicidade e bom humor. É bom falar sobre e é bom fazer, as duas coisas. Muito bom, muito bom. Eu também acho, concordo plenamente. Viu, Carlota? Vi. Foi bom para vocês, gente?
Ai, foi ótimo. Obrigada, doutora e doutor. Obrigada, obrigado a gente. vocês, foi ótimo, viu? Desculpa aí qualquer piada, tá? Imagina, foi ótimo, vocês são ótimas. Parabéns pelo programa. Semana que vem tem mais Band News na sua onda por aqui. Um beijo, Glenda. Beijo, Carlota! Sobe pelas paredes aí, relaxa. Você ouviu Band News na sua onda.